O centro de São Paulo passa por uma transformação. Foram décadas de degradação dos principais símbolos da capital paulista. Agora, empresários, gestores públicos e moradores olham para as oportunidades que a região oferece. Para saber o que mais pode ser feito, a Folha ouviu especialistas em urbanismo, gente que entende e participa desse esforço para transformar e recuperar o centro da maior e mais importante capital do Brasil. Eles trazem ideias para conectar museus da Luz aos Campos Elíseos, fazer do Parque Dom Pedro uma área de lazer, devolver o Anhangabaú ao seu lugar de espaço público de verdade, levar habitação para quem mais precisa e estimular a permanência e empreendedorismo em ruas históricas. A gente fala que a região central ainda é um grande bolo. As dinâmicas urbanas acabam adoecendo a população. Eu peço desculpa que você não pode gravar num espaço público. Que lugar público é esse que a gente tem? Que cidade que a gente pode ter com esse tipo de lugar? A gente está no Parque Dom Pedro, na região central, em frente ao Palácio das Indústrias, hoje Catavento. E a escolha desse espaço é para contar que o parque que estamos, na minha opinião, e eu quero convencer a muitos, pode ser o Parque do Ibirapuera mais democrático, porque ele tem uma estação de metrô dentro, de trem do lado, um grande terminal de ônibus. Aqui nós temos todas as condições de ter o principal parque da cidade. Aqui o sonho é restabelecermos uma relação com o rio Tamanduateí. A primeira coisa é essa. Então, se a gente tiver 100% da coleta até 2030, a gente vai ter um rio Tamanduateí exclusivamente com água, permitindo, quem sabe, que o parque chegue aqui e envolva o outro lado da margem. É lógico que vai ter que ter um tratamento para isso, que a gente brinca que é o cais alto e cais baixo. Como você vai permitir que as pessoas cheguem mais próximas do rio para entender a importância que ele tem. A gente vai devolver o rio para essas famílias, esse é um primeiro ponto. A gente tem um sonho, que as pessoas consigam sair do metrô e pisar na grama. Imagine você desembarcar do metrô e pisar na grama de verdade. Aqui, tá fácil, é simples. Aqui a gente tem um potencial de trazer 35, 40 mil famílias. Então, é uma capacidade regenerativa a partir das famílias. Os laços que a gente conta, que a gente quer resgatar aqui, podem ser laços físicos mesmo, que vão nos dar caminhos. Eu posso fazer o laço da história. Você vem para o parque e tem um roteiro nas áreas históricas da região central. Você pode fazer isso também quando você vai trabalhar com um outro conceito da cidade que é muito gostoso, as áreas verdes que tem na região central. E temos diversas, que ninguém conhece. Então a gente tem uma área muito forte para um redesenvolvimento, a gente tem um parque maravilhoso e a gente tem todas as conexões verdes e históricas para esse grande laço. Então essa brincadeira dos laços que vão refazer os vínculos de carinho com a cidade estão estampados em todos os mapas da cidade. Essa lógica de gerar um parque de muita atratividade é também para você resgatar a autoestima do centro. Então está na hora de intervenções mais simples, que utilizem um pouco menos de dinheiro, mas que utilizem muito mais a inteligência, a capacidade transformadora que a nossa própria cidade tem de fazer o seu real redesenvolvimento. Aqui a gente está falando de um redesenvolvimento. O Largo da Misericórdia ele é um espaço muito significativo para a gente contar uma série de questões e discutir questões sobre a cidade. Então aqui a gente está falando de um espaço onde antes existia a Igreja da Misericórdia e o chafariz do arquiteto Tebas, o primeiro arquiteto negro da cidade. Então já indicando um espaço, um largo ampliado em que preservava os fluxos, mas também era um local de permanência da população.
E para mim esse é um dos espaços mais simbólicos possíveis, porque embora não tenha mais nem a Igreja da Misericórdia, nem o Chafariz do Tebas, é uma lembrança constante do quanto também a população negra ela construiu essa cidade. Então a proposta é a gente olhar, bom, quais são as vocações desse espaço? De que paisagem a gente está falando? E aprender com a leitura dessa paisagem, não incorporar uma outra visão que vem de fora. Então veja que as pessoas estão ali aglomeradas embaixo da banca de jornal porque é o único espaço que pode fornecer um sombreamento necessário para a vida na cidade. Da mesma forma como as pessoas também estão sentadas ali no meio-fio atrás da banca de jornal porque tem o sombreamento da marquise da edificação. Então, por exemplo, aqui nós temos uma linha de árvores em altura, né, de uma vegetação já densa, que poderia ser ampliada e se juntar com aquelas árvores solitárias que já estão ali marcando que aquele espaço não é só um espaço de passagem, mas um espaço de permanência. Se aquele banco agora vazio é super disputado, por que não ampliar esses bancos a partir de um desenho que a própria arquitetura e o desenho da rua ele já dá? Se a gente tivesse um desenho dessa banca de jornal que incorporasse tanto a fachada da edificação que não tem abertura para essa parte da rua, mas com espaço de estar, com sombreamento, com vegetação adequada, nós teríamos um espaço privilegiado de convivência e de permanência na cidade. A gente está diante de um edifício aqui que agora ele vai se tornar habitação. Qual a importância de ter gente morando também, não só trabalhando e buscando entretenimento e lazer aqui, mas morando também nessa região da cidade? Você consegue ter um uso que ele contempla todos os horários do dia, né? Não só no período comercial, em que as pessoas chegam para trabalhar e vão embora, mas as pessoas que permanecem. Com esse uso, você acaba também demandando outros tipos de comércio. Então, por exemplo, mercados, drogarias, e com isso você vai criando uma vitalidade urbana muito rica na cidade. Porque, no fundo, viver na cidade é conviver com as pessoas. E a gente precisa desses espaços de convivência. São os espaços de convivência que vão trazer um sentido civilizatório para a cidade. Nesse momento a gente está aqui em Campos Elíseos, um bairro que era de uma elite cafeeira, com muitos palacetes. Ao longo do tempo essa elite sai, entra a população mais pobre nas pensões, que foi subdividindo essas pensões todas. Ou seja, as pessoas moravam aí com múltiplas dinâmicas. Só que as pessoas que ficaram aqui, quando num determinado momento da cidade ela foi abandonada, ou seja, os ricos saíram daqui para ir para outras áreas da cidade, os pobres ficaram aqui, é o momento que agora os pobres estão querendo retirar os pobres. A gente está em 3 quadras aqui, que desde 2017 estão um enorme campo de disputa. Então a gente tem a quadra que a gente intitula 37, a 36 e a 38 ali atrás. Se a gente olhasse só essas 3 quadras, daria 800 unidades. Olha como é possível, sem causar uma destruição completa. A gente fez uma conta prévia, claro, mas é uma conta prévia de quanto de entulho gera tirar 4 quarteirões da cidade de São Paulo. A gente está falando de em torno de 77 mil caçambas, 35 milhões de reais, só em gasto público para caçamba. Eu não estou falando de gasto público para demolição. Dentro dessa lógica de cidade, a gente percebe que existe uma casta de pobreza onde o pobre mais alto ele ainda é evocado. Ou seja, que pobre mais alto é esse? É o pobre que ainda tem um poder de compra. E aí a gente tem habitações que são feitas para essa população pobre conseguir permanecer no centro. O que a gente lutava aqui nesse território e nessas quadras especificamente é que acontecia aqui uma vida com a população mais pobre ainda, que não tinha acesso a isso. Então a gente tem que começar a construir meios espaciais que vão gradamente juntando as diferenças e não necessariamente eliminando as diferenças, fazendo pequenos guetos. O desenho aparentemente aqui é bom, né? É bom, é super bom, é super bom. É muito bom, é gostoso. É gostoso o espaço, ele tem escala. O que a gente está comentando é como a gente utiliza agora esse instrumental a favor das dinâmicas da cidade. Então a gente tem que olhar para esse campo
e essas dinâmicas e pensar como que eles vão conversar. Porque eles separados, eles funcionam separadamente. Funcionar separadamente é não funcionar. Nós estamos na Pinacoteca de São Paulo, aqui ao lado do Jardim da Luz, primeiro parque da cidade, e na frente da nossa estação, onde nós temos o Museu da Língua Portuguesa. Nossa ideia é unir, através de um caminho bem definido, com uma série de intervenções urbanísticas, que passe, na realidade, por todos os equipamentos culturais dessa região. Quando a senhora fala em caminho cultural, a senhora está falando também de mudar um pouco as rotas para pedestres, né? Então, a gente tem essa rua aqui na frente da Pinacoteca, ela é mais para carros, ou táxi, Uber. Então a ideia é ampliar calçadas, a iluminação na escala do pedestre, porque a gente vê que a iluminação é elevada, então à noite é bem escuro. As travessias vão ser elevadas para dar mais segurança. A questão verde, mais árvores, importante também. E às vezes a gente pode trabalhar no urbanismo com alguns mobiliários urbanos, Nós estamos fazendo agora um concurso de mobiliário urbano, dá para implantar bancos, novas lixeiras. E num dia chuvoso a gente vai poder vir de metrô, A gente tem várias estações do metrô aqui por perto. A ideia é estimular que as pessoas venham para cá sem carro. E a gente está entrando agora aqui no Jardim da Luz. Esse é um parque histórico. Ele está completando 200 anos. Sim, aí a Secretaria do Verde e Meio Ambiente está licitando uma intervenção grande aqui, de 20 milhões de reais. Primeiro, vai recuperar esse tipo de imóvel que tem aqui, tombado, coreto, tem a casa de chá, logo ali tem mais um coreto. E vai ter para crianças também um espaço bem desenhado e vai ter uma intervenção paisagística. Aí atravessando aqui o parque, e aí tem a pina contemporânea, onde está todo o acervo aqui é enorme. A gente acha que com esse caminho vai facilitar muito a circulação das pessoas que vão vir, não só nos museus, nos equipamentos culturais, mas conhecer esse patrimônio da cidade de São Paulo, que é o mais rico da cidade, tem casarões e tudo mais, e assim poder circular por toda essa região e ver toda essa nossa produção artística. Bom, a gente está no Vale do Anhangabaú, que é o vale de um rio que corre no sentido norte da cidade. Esse lugar já passou por muitas intervenções. Ele sempre foi muito usado, sempre um lugar de cruzar a cidade. Tudo bem? Pois não? Bem, só ia fazer uma pergunta para onde está indo essa filmagem? Vai para onde? Eu sou repórter da Folha de São Paulo, estou fazendo um documentário aqui. Ah, sim. Então você vai precisar de uma autorização, tá? Com a Júlia. Isso aqui não é um lugar público? Não, aqui tem um consenso da Anhangabaú. Júlia, eu estou aqui no Vale do Anhangabaú gravando uma entrevista com um arquiteto. E a gente está falando de uso de espaço público, esse tipo de coisa. Enfim, desagradável ser abordado aqui quando eu estou fazendo um trabalho que é de interesse público. Eu peço desculpa por esse susto de achar que você não pode gravar num espaço público, porque não é isso. É só pra gente também ter esse contato e entender o que vocês estão falando sobre o espaço. Bom, eu estava falando desse espaço público, quando a gente foi interrompido porque a gente não pode filmar no espaço público, o que praticamente resume tudo que eu vim para dizer aqui, que é a ideia de um vale que foi reformado com dinheiro público, pela prefeitura, já com a ideia de ser concedido para iniciativa pública e que basicamente parte de um princípio de que esse espaço tem que ser rentabilizado. Agora, o que eu acho legal de olhar aqui, a gente está andando, é que a gente vê muita gente, não tanta, mas muita gente de passagem. Ou seja, não é um lugar para ficar. Tem inclusive gente buzinando pra gente aqui sair do meio da rua. Sair do meio da rua, tá atrapalhando o fluxo de carros num lugar que é para pedestre. Que é para pedestre. Quando a gente vem para cá e a gente olha para esses
grades em todos os lugares, quer dizer, esses quiosques que supostamente seriam um lugar que poderia ter um comércio, né? E todos eles fechados, todos eles gradeados, ou seja, todos eles dizendo que pessoas, principalmente as de baixa renda, não são bem-vindas nesse lugar. Quer dizer, se você tem aqui gente morando, para que serve o Anhangabaú? Para você vir com um carrinho de criança, com bicicleta, com cachorro, isso qualifica isso. O que qualifica o espaço? São as pessoas. O poder público tem inúmeros edifícios aqui nesse entorno que poderiam, por exemplo, ser usados para habitação social. Vamos dar alguns exemplos? Olha, a gente está aqui do lado do Cine Marrocos, do Arte Palácio, são 2 cinemas com torres em cima que estão fechados, lacrados. Quando a gente tem essa política no Anhangabaú, ela é um desincentivo. Porque quem quer trabalhar num lugar que você não consegue descer, quem quer trabalhar num lugar que é barulhento, que tem shows barulhentos, né? Que a gente não pode parar 2 minutos, se a gente tirasse o celular aqui, ia chegar um segurança para dizer não pode, tem que ter autorização. Quer dizer, que lugar público é esse que a gente tem? E que cidade que a gente pode ter com esse tipo de lugar público? Né? Então, assim, o que adianta você gastar não sei quantos milhões de dólares para fazer isso? E quando a gente chega aqui em cima, por mais que dê para ver, a gente vê isso que a gente está vendo aqui. Que espaço é esse?